Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal. Anotações de processo civil. Vamos continuar a análise dos julgados disponibilizados no informativo 634 do STJ. Nós fizemos uma primeira análise no vídeo anterior a respeito dos julgados da Corte Especial e das sessões. Vamos continuar agora aqui fazendo a leitura dos julgados a partir da primeira turma, julgado das turmas, portanto. Vamos começar pela análise desse recurso especial 1.681.607 de Pernambuco. O tema é Direito Administrativo, Educação Profissional Técnica integrada ao nível médio, grade disciplinar, cumprimento, estágio profissionalizante, não conclusão, emissão de certificado para efeito de matrícula em curso superior, possibilidade. Destaque: a emissão do certificado de conclusão do ensino médio, realizado de forma integrada com o técnico, ao estudante aprovado nas disciplinas regulares, independe do estágio profissionalizante. Informações do inteiro teor. Com base nos artigos 36A, 36B, 36C e 44, inciso 2º, da Lei 9.394 de 96, nota-se que o ensino técnico constitui um adicional na educação do estudante, cuja obtenção da habilitação profissional pressupõe a conclusão do estágio profissionalizante, ou seja, a atividade elaborativa só poderá ser exercida com a conclusão da grade curricular e da respectiva prática supervisionada. Por outro lado, não se mostra razoável vincular a emissão de certificado de conclusão do ensino médio ao estudante que, aprovado nas disciplinas regulares e no vestibular, opta por não obter o certificado profissional ao deixar de cursar o estágio profissionalizante. Com efeito, o princípio da razoabilidade preconiza que as exigências administrativas devem ser aptas a cumprir os fins a que se destinam. Sendo assim, o estudante que atende às exigências da grade curricular referente às disciplinas do ensino médio, mas livremente opta por não obter o certificado técnico profissional, ao não cumprir o estágio profissionalizante, não pode ser punido com a negativa de expedição do certificado de conclusão do segundo ciclo da educação básica. Dessa forma, o cumprimento da grade disciplinar do curso técnico, realizado de forma integrada com o ensino médio, autoriza o estudante a obter o certificado de conclusão do curso, embora não o autorize a obter o certificado para exercício profissional. Bom, como adiantado para os senhores, a lógica dessa leitura é uma compreensão inicial, um conhecimento inicial a respeito dos julgados. É assim que eu sempre faço semanalmente. Eu venho conversando bastante isso com os alunos. Resolvi, então, portanto, tornar isso público, esse ato da minha primeira leitura. E aqui, feito isso, tendo conhecimento dos julgados, depois, eventualmente, os julgados mais importantes, mais relevantes, nós vamos efetuar uma análise mais detida. Tá certo? Próximo julgado, recurso especial 1492832 do Distrito Federal. Ramo do direito, direito administrativo e direito tributário. Tema: responsabilidade civil do Estado, imposto de importação, alteração de alíquotas, indústria nacional, impacto econômico financeiro, risco da atividade, direito à manutenção do status quo ante e inexistência. Destaque do julgado: não se verifica o dever do Estado de indenizar eventuais prejuízos financeiros no setor privado decorrentes da alteração de política econômico-tributária no caso de o ente público não ter se comprometido, formal e previamente, por meio de determinado planejamento específico. Informações do inteiro teor. Considerando o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal e o artigo 43 do Código Civil, verifica-se que não há controvérsia sobre o dever do Estado de indenizar na hipótese de seus atos ocasionarem prejuízo. É a responsabilidade objetiva decorrente do risco administrativo. Todavia,
a alteração de alíquotas de tributos é decisão política condicionada aos requisitos constitucionais e a finalidade desse ato estatal é variável conforme o interesse perseguido pelo Estado em determinado momento. Nitidamente, com finalidade extrafiscal, a portaria Ministério da Fazenda número 492, de 14 de setembro de 1994, com respaldo na Lei 3244 de 57, alterou para 20% a alíquota do imposto de importação para os produtos nela relacionados, expondo sua motivação. Aspas. Os níveis tarifários dos produtos relacionados eram inadequados ao cumprimento dos objetivos da tarifa aduaneira do Brasil. Observe-se que a possibilidade de a União alterar a alíquota do imposto de importação para mais ou para menos, além do exercício regular de sua competência tributária constitucional, é de conhecimento público desde 14 de agosto de 57, data de publicação da Lei no Diário Oficial da União, e, especificamente, quanto à possibilidade de redução para alíquota de 20%, desde o Decreto-Lei 2162 de 84, publicado em 20 de setembro de 84. Ora, se a ninguém é dado alegar o desconhecimento da lei, não pode o setor privado, alcançado pela redução de alíquota, sustentar a quebra do princípio da confiança e, com isso, pretender indenização porque o Estado brasileiro atuou legitimamente na regulação do mercado, exercendo competência privativa sua. Em tese, somente nos casos em que o Estado se compromete por ato formal a incentivar, no campo fiscal, determinado ramo do setor privado, por certo período, é que se poderia invocar a quebra da confiança na modificação de política fiscal. Assim, o impacto econômico-financeiro sobre a produção e a comercialização de mercadorias pelas sociedades empresárias, causado pela alteração da alíquota de tributos decorrente do risco da atividade própria da área econômica de cada ramo produtivo. Próximo julgado, recurso especial 1704-359 do Distrito Federal, Direito Tributário e Direito Processual Civil, arrolamento sumário, artigo 659, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, expedição dos formais de partilha ou da carta de adjudicação, prévio pagamento do ITCM, Imposto de Transmissão Causa-Morte, desde necessidade. Destaque. No arrolamento sumário, não se condiciona a entrega dos formais de partilha ou da carta de adjudicação à prévia quitação dos tributos concernentes à transmissão patrimonial aos sucessores. Informações do inteiro teor. Cinge-se a controvérsia a definir sobre a possibilidade de, sob a égide do novo Código de Processo Civil, encerrar-se o processo de arrolamento sumário com a expedição e entrega de formais de partilha e alvarás aos sucessores, sem a prévia quitação dos tributos devidos para com a fazenda pública. E, inicialmente, cumpre salientar que a sucessão causa mortes, independentemente do procedimento judicial adotado, abrange os tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, porquanto integrantes do passivo patrimonial deixado pelo decujus, e constitui fato gerador dos tributos incidentes sobre a transmissão do patrimônio propriamente dita, dentre eles o ITCM. Segundo o que dispõe o artigo 192 do Código Tributário Nacional, a comprovação da quitação dos tributos referentes aos bens do espólio e às suas rendas é condição sine qua non para que o magistrado proceda à homologação da partilha. Registre-se que essa norma não é de natureza processual, mas sim de direito material, porquanto se refere ao levantamento e à quitação de parte destacada do passivo do espólio deixado pelo decujus, encerrando prerrogativa da Fazenda Pública de recuperar seus créditos tributários antes que os ativos sejam destinados ao pagamento de outros credores ou à partilha com os sucessores, sendo certo que esse direito de preferência está inclusive expressamente assegurado no artigo 189 do CTN.
Apesar disso, o novo Código de Processo Civil, em seu artigo 659, parágrafo 2º, traz uma significativa mudança normativa no tocante ao procedimento de arrolamento sumário, ao deixar de condicionar a entrega dos formais de partilha ou da carta de adjudicação à prévia quitação dos tributos concernentes à transmissão patrimonial aos sucessores. Assim, essa inovação normativa em nada altera a condição estabelecida no artigo 192 do CTN, de modo que, interpretando conjuntamente esses dispositivos legais, é possível concluir que, no arrolamento sumário, o magistrado deve exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para homologar a partilha, condição expressamente prevista para o inventário processado na forma de arrolamento, artigo 664, parágrafo 5º. E, na sequência, com o trânsito em julgado, expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo, independente do pagamento do imposto de transmissão. Julgada a terceira turma, recurso especial 1698-701 do Rio de Janeiro, Direito Civil, uso indevido de imagem, fins comerciais, enriquecimento sem causa, dever de restituição, lucro da intervenção, forma de quantificação. Destaque do julgado. Cabe ao perito, na fase de liquidação da sentença, a tarefa de encontrar o melhor método de quantificação do que foi auferido, sem justa causa, às custas do uso não autorizado de imagem em campanha publicitária, observados os seguintes critérios. A. Apuração do quantum debeatur, com base no denominado lucro patrimonial. B. Delimitação do cálculo ao período no qual se verificou a indevida intervenção no direito de imagem. C. Aferição do grau de contribuição de cada uma das partes mediante abatimento dos valores correspondentes a outros fatores que contribuíram para a obtenção do lucro, tais como experiência do interventor, suas qualidades pessoais e as despesas realizadas. E D. Distribuição do lucro obtido com a intervenção proporcionalmente à contribuição de cada partícipe na relação jurídica. Informações do inteiro teor. Cinge-se a controvérsia a analisar, dentre outros pontos, a forma de quantificação do lucro da intervenção que, de acordo com o conceito trazido pela doutrina, representa, aspas, o lucro obtido por aquele que, sem autorização, interfere nos direitos ou bens jurídicos de outra pessoa e que decorre justamente desta intervenção. Fecha aspas. Destaque-se que tarefa muito mais complexa do que reconhecer o dever de restituição dos lucros auferidos por meio da indevida intervenção no direito alheio é a quantificação do numerário a ser devolvido em cada caso submetido à apreciação judicial. Não é razoável deixar ao arbítrio do julgador a fixação de um percentual aleatório a título de lucro da intervenção. Existem meios eficazes de se chegar a um valor mais justo e adequado aos propósitos do Instituto do Enriquecimento Sem Causa, de preservar a livre disposição de direitos e de inibir a prática de atos contrários ao ordenamento jurídico. Assim, parte da doutrina tenta traçar uma regra geral para a determinação do objeto da restituição, a qual serve de norte para que, na fase de liquidação de sentença, um profissional dotado de melhores condições técnicas chegue a um resultado mais próximo do verdadeiro acréscimo patrimonial, auferido às custas da utilização não autorizada do direito de imagem. No caso em análise, trata-se de ação de indenização proposta por atriz em virtude do uso não autorizado de seu nome e da sua imagem em campanha publicitária, na qual se requer a restituição de todos os benefícios econômicos que a ré obteve na venda dos produtos atrelados ao nome e à imagem da autora. Desse modo, diante das peculiaridades
do caso em análise, cabe ao perito a tarefa de encontrar o melhor método de quantificação do que foi auferido, sem justa causa, às custas do uso não autorizado da imagem da autora em campanha publicitária, observando os seguintes critérios que já havíamos adiantado. Primeiro critério, apuração do quantum de beatur com base no denominado lucro patrimonial. Segundo critério, delimitação do cálculo ao período no qual se verificou a indevida intervenção no direito de imagem da autora. Terceiro critério, aferição do grau de contribuição de cada uma das partes mediante abatimento dos valores correspondentes a outros fatores que contribuíram para a obtenção do lucro, tais como a experiência do interventor, suas qualidades pessoais e as despesas realizadas. E quarto critério, distribuição do lucro obtido com a intervenção proporcionalmente à contribuição de cada partícipe da relação jurídica. Próximo julgado. Recurso especial 1724-544 de São Paulo. Direito Civil. Tema: compromisso de compra e venda. Imóvel na planta. Restituição dos valores pagos pela intermediação. Prescrição. Termo inicial. Data do efetivo pagamento. O termo inicial da prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos parceladamente a título de comissão de corretagem é a data do efetivo pagamento, assim considerado o desembolso total. Informações do inteiro teor. Inicialmente, cumpre salientar que, nos termos do artigo 189 do Código Civil de 2002, a pretensão nasce com a violação do direito, consagrando o princípio da actionata. O direito subjetivo da reparação nasce com a lesão. Assim sendo, não há sustentação na alegação de que o termo inicial da prescrição seria a data da celebração do contrato, pelo simples fato de que nele teria constado o valor total que seria pago a título de comissão de corretagem. A lesão ao direito subjetivo só se deu com um pagamento integral, com o desembolso total da prestação. Dessa forma, na demanda em que se pretende a restituição dos valores pagos parceladamente a título de comissão de corretagem, o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data da contraprestação total, global, já que não se pode pleitear a devolução daquilo que ainda não foi pago no seu todo. Ademais, a segunda sessão desta Corte, no julgamento do recurso especial 1.361.730 do Rio Grande do Sul, sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria do ministro Raul Araújo, apreciando questão semelhante, firmou o entendimento no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data do efetivo pagamento. Próximo julgado. Recurso especial 1.742.233 de São Paulo. Direito Civil, Direito Empresarial. Contrato de participação financeira em empresa de telefonia. Complementação de ações. Planta comunitária de telefonia, PCT. Critério do balancete mensal. Súmula 371 do STJ e inaplicabilidade. Destaque do julgado. O critério do balancete mensal, previsto na súmula 371 do STJ, é inaplicável aos contratos de participação financeira em empresa de telefonia celebrados na modalidade planta comunitária de telefonia, PCT. Informações do inteiro teor. Cinge-se a controvérsia a analisar se é aplicável o critério do balancete mensal a um contrato de planta comunitária de telefonia, PCT, em que a participação financeira se deu por dação da planta comunitária em pagamento, nos termos da portaria número 117 de 91 do Ministério das Comunicações. No sistema PCT, contrato de planta comunitária de telefonia, os usuários não contratavam diretamente os serviços de telefonia, como nos contratos do sistema plano de expansão, mas sim a construção da planta comunitária, ou seja, da rede local de telefonia,
para atender aquela localidade. Assim, após a sua implantação, essa rede local era avaliada e incorporada ao patrimônio da companhia telefônica, sendo então emitidas as ações correspondentes em favor dos usuários com base no valor da avaliação. Considerando essa particularidade do sistema PCT, impõe-se concluir que é inerente a essa modalidade de contratação a existência de um intervalo de tempo entre a data da integralização do contrato e a data da efetiva retribuição acionária. Como corolário, pode-se afirmar que a emissão de ações com base no balancete do mês da integralização do sistema PCT importaria violação direta à norma do artigo 8º da Lei 6404 de 76, que é a Lei das SAs, pois o preço pago pelo usuário no momento da contratação não equivale necessariamente ao valor pelo qual a rede de telefonia será avaliada, após efetivamente implantada, sendo certo que o referido enunciado normativo determina que os bens devem ser incorporados ao patrimônio da companhia pelo valor da avaliação. Registre-se que a data da integralização é considerada a data do pagamento do preço, ou a do pagamento da primeira parcela, no caso de parcelamento. No sistema PCT, como a integralização não se dá no momento do pagamento do preço, mas posteriormente, mediante dação de bens à companhia, é forçoso concluir que o critério do balancete mensal, previsto na súmula 371 do STJ, é incompatível com a portaria 117 de 91. Próximo julgado, recurso especial 1758746 de Goiás. Direito empresarial, direito falimentar. Recuperação judicial, artigo 49, parágrafo 3º, infine, da Lei de Falência, Lei 11.101 de 2005. Garantia fiduciária, bem de capital, definição. Para efeito de aplicação do final do parágrafo 3º do artigo 49 da Lei 11.101 de 2005, bem de capital é o bem corpóreo, móvel ou imóvel, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda e que não seja perecível nem consumível. Inicialmente, cumpre salientar que, de acordo com a parte final do parágrafo 3º do artigo 49 da Lei de Falência, afigura-se possível ao juízo recuperacional, em atenção ao princípio da preservação da empresa, impor restrições temporárias ao proprietário fiduciário em relação a bem de capital que se revele indispensável à manutenção do desenvolvimento da atividade econômica exercida pela empresa recuperanda, bem como ao seu próprio soerguimento financeiro. De seu teor, extrai-se a compreensão de que, se determinado bem, alienado fiduciariamente, não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade, pois o correlato credor fiduciário, além de não submeter aos efeitos da recuperação judicial, não poderá ser impedido de vendê-lo ou de retirá-lo da posse da recuperanda, inclusive durante o stay period. A avaliação quanto à essencialidade de determinado bem de capital, objeto de garantia fiduciária ao desenvolvimento da atividade empresarial, absolutamente pertinente ao juízo da recuperação judicial, o qual detém todas as informações relacionadas à real situação econômica e financeira da recuperanda, sai do hífen, mostra-se indispensável ao soerguimento da empresa indiscutivelmente. Porém, esta análise recai unicamente sobre bem de capital, objeto de garantia fiduciária. Em não se tratando de bem de capital, o bem cedido ou alienado fiduciariamente não pode ficar retido na posse da empresa em recuperação judicial, afigurando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade. Desse modo, a caracterização do bem dado em garantia fiduciária como bem de capital
constitui questão pressuposta ao subsequente juízo de essencialidade, a fim de mantê-lo na posse da empresa recuperanda. Nesse contexto, o bem, para se caracterizar como bem de capital, precisa ser utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Verifica-se, ainda, que o bem para tal categorização há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio, e na lei não há dizeres inúteis, falar em retenção ou proibição de retirada. Por fim, ainda para efeito de identificação do bem de capital, referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay period, o bem deverá ser restituído ao proprietário, que é o credor fiduciário. Próximo julgado, recurso especial 1678209, Paraná. Direito processual civil e do trabalho. Devedor no juízo civil comum e credor na justiça do trabalho. Penhora no rosto dos autos de execução trabalhista, possibilidade. Ordem emanada do juízo da execução civil. Poder geral de cautela. Falecimento do reclamante. Conflito entre direito à herança de menor e o direito à tutela executiva. Competência do juízo do inventário para análise qualitativa do crédito bloqueado. Destaque: é possível a penhora determinada por juízo da execução civil, no rosto dos autos de execução trabalhista de reclamante falecido, devendo a análise da qualidade do crédito e sua eventual impenhorabilidade ser feita pelo juízo do inventário. Trata-se de controvérsia em torno da possibilidade de penhora no rosto dos autos de execução trabalhista por ordem emanada do juízo executivo civil, após o falecimento do reclamante, com base no seu poder geral de cautela. Na hipótese, o devedor no juízo civil comum era credor na justiça do trabalho. Por sua vez, os herdeiros do devedor alegaram o caráter alimentar da verba penhorada. Artigo 649, inciso 4 do CPC Busai, do CPC revogado de 73. Ora, é sabido que, na Justiça do Trabalho, o falecimento do reclamante, credor de verbas trabalhistas, não desnatura a qualidade de seu crédito, que é alcançado pelo juízo especial ao inventariante ou ao dependente do INSS, nas hipóteses do teto do valor previsto na Lei 8212 de 91. Todavia, arrecadado o bem a ser objeto de partilha no juízo do inventário entre os herdeiros e os credores do falecido, naquele juízo do inventário deverá ser feita a análise da qualidade do crédito e sua eventual impenhorabilidade em razão de um herdeiro ser menor e presumidamente dependente da verba alimentar. Assim, o juízo do inventário é o competente para o exercício da ponderação entre o direito da herança do menor ao crédito alimentar e o direito à tutela executória dos credores do falecido pai. Portanto, possível a penhora no rosto dos autos de ação trabalhista como medida cautelar de tutela provisória, em que o juízo da execução, com o fito de evitar lesão ao direito de crédito, bloqueia verbas que deverão ser encaminhadas ao juízo do inventário antes de alcançar diretamente os herdeiros. Agora, julgados da quarta turma. RESP 1713167 de São Paulo. Direito Civil. Dissolução de união estável, animal de estimação, aquisição na constância do relacionamento,
intenso afeto dos companheiros pelo animal, direito de visitas, possibilidade, análise do caso concreto, necessidade. Na dissolução de entidade familiar, é possível o reconhecimento do direito de visita a animal de estimação adquirido na constância da união estável, demonstrada a relação de afeto com o animal. Inicialmente, cumpre salientar que o fato de o animal ser tido como de estimação, recebendo o afeto da entidade familiar, não pode vir a alterar sua substância, ao ponto de converter a sua natureza jurídica. No entanto, possui valor subjetivo único e peculiar, aflorando sentimentos bastante íntimos em seus donos, totalmente diversos de qualquer outro tipo de propriedade privada. De Sartre, o regramento jurídico dos bens não se vem mostrando suficiente para resolver, de forma satisfatória, a disputa familiar envolvendo os pets, visto que não se trata de simples discussão atinente à posse e à propriedade. Também não é o caso de efetivar-se alguma equiparação da posse de animais com a guarda de filhos. Os animais, mesmo com todo o afeto merecido, continuarão sendo não humanos e, por conseguinte, portadores de demandas diferentes das nossas. Nessa ordem de ideias, a premissa básica a se adotar é a atual tipificação e correspondente natureza jurídica dos animais de estimação. Isto é, trata-se de semoventes, coisas, passíveis de serem objeto de posse e de propriedade, de contratos de compra e venda, de doação, dentre outros. A solução deve ter como norte o fato cultural e da pós-modernidade de que há uma disputa dentro da entidade familiar, em que prepondera o afeto de ambos os cônjuges pelo animal. Somado a isso, deve ser levado em conta o fato de que tais animais são seres que inevitavelmente possuem natureza especial e, como ser senciente, ou seja, dotado de sensibilidade, sentindo as mesmas dores e necessidades biopsicológicas dos animais racionais, o seu bem-estar deve ser considerado. Nessa linha, há uma série de limitações aos direitos de propriedade que recaem sobre eles, sob pena de abuso de direito. Portanto, buscando atender os fins sociais, atentando para a própria evolução da sociedade, independentemente do nome em iuris a ser adotado, a resolução deve, realmente, depender da análise do caso concreto, mas será resguardada a ideia de que não se está diante de uma coisa inanimada, sem lhe estender, contudo, a condição de sujeito de direito. Reconhece-se, assim, um terceiro gênero, em que sempre deverá ser analisada a situação contida nos autos, voltado para a proteção do ser humano e seu vínculo afetivo com o animal. Recurso Especial 1560093 de São Paulo, Direito Processual Civil. Ação de exoneração de alimentos, embargo de terceiros, oposição pelo ex-cônjuge, declaração da natureza familiar da prestação alimentícia, impropriedade da via eleita. Os embargos de terceiro, na sistemática do CPC anterior, de 73, não são cabíveis para o fim de declarar, em série de ação de exoneração de alimentos, a natureza familiar da prestação alimentícia, de forma a alterar a relação jurídica posta e discutida na demanda principal. Inicialmente, cumpre salientar que, na sistemática do Código anterior, Código de Processo Civil de 73, os embargos de terceiros são aceitos como meio processual hábil para a garantia de qualquer direito incompatível com a subsistência de uma diligência executória ou possessória. Além disso, não se confundem com outras situações previstas pela legislação processual, nas quais se admite, sem restrições, a defesa voluntária de terceiro em geral, como, por exemplo, a assistência simples e o recurso de terceiro prejudicado.
Isso porque, nos embargos de terceiro, não se permite discutir a lide do processo principal, restringindo seu escopo tão somente a liberar bens de terceiros que estão sendo ilegitimamente objeto de ações alheias. Tem, por conseguinte, relação direta com os limites da coisa julgada material. Ademais, outro obstáculo quanto ao cabimento dos embargos de terceiro reside também quanto à sua eficácia processual, pois a doutrina adverte que esses embargos possuem natureza estritamente mandamental, uma vez que não reforma nem retrata a decisão que se embargou. Na hipótese, os embargos de terceiro foram opostos após a prolação da sentença de procedência por meio da qual foi determinada, em sede de ação de exoneração de alimentos, a cessação apenas da prestação alimentícia de titularidade exclusiva do filho da embargante e do embargado. Nesse contexto, essa sentença não afeta o direito do ex-cônjuge de continuar a perceber alimentos, uma vez que, através dos embargos de terceiro opostos, se buscou o proveito de algo que não foi declarado à época da lide principal, a natureza familiar da obrigação alimentar, mormente porque o juízo de família, dentro de sua esfera de atuação e competência, no âmbito da ação revisional, tão somente exonerou o devedor de continuar arcando com alimentos para com o filho do casal. Julgados da quinta turma. Agravo regimental no recurso especial 1601-127 de São Paulo, direito penal. Crime contra a ordem tributária. Dados bancários obtidos legitimamente pela Receita Federal. Esgotamento da via administrativa fiscalizatória. Constatação de possível crime. Compartilhamento com o Ministério Público e a Polícia. Obrigação legal. Legalidade da prova. Ausência de ofensa à reserva de jurisdição. Destaque. É lícito o compartilhamento promovido pela Receita Federal dos dados bancários por ela obtidos, a partir de permissivo legal, com a Polícia e com o Ministério Público, ao término do procedimento administrativo fiscal, quando verificada a prática, em tese, de infração penal. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de compartilhamento de dados obtidos legitimamente pelo fisco com o órgão ministerial e com a polícia, sem prévia autorização judicial para uso em ação penal. Primeiramente, necessário frisar ser prescindível a autorização judicial para a requisição de informações bancárias pela Receita Federal, como meio de concretizar seus mecanismos fiscalizatórios na seara tributária, ante a constitucionalidade da disciplina contida no artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001, reconhecida pela Suprema Corte no julgamento do recurso extraordinário 601.314 de São Paulo, sob a sistemática da repercussão geral. A seu turno, o entendimento já consagrado neste tribunal é no sentido de que a quebra do sigilo bancário para fins penais exige autorização judicial mediante decisão devidamente fundamentada. Contudo, em recente orientação firmada pela quinta turma desse tribunal, no julgamento do recurso em habeas corpus 75532 de São Paulo, assentou-se que o envio dos dados sigilosos pela Receita Federal à Polícia ou ao MP, quando do esgotamento da via administrativa e constituição definitiva de crédito tributário, decorre de mera obrigação legal de comunicar às autoridades competentes acerca de possível ilícito cometido, não representando, assim, ofensa ao princípio da reserva de jurisdição o uso de tais elementos compartilhados para fins penais. Com efeito, constitui obrigação dos órgãos de fiscalização tributária, previsto no artigo 83 da Lei 9430 de 96, com redação dada pela Lei 12.350 de 2010, comunicar ao Ministério Público, quando do encerramento do procedimento administrativo, sobre exigência de crédito tributário e eventual prática de crime. E mais, não configura quebra do dever de sigilo
a comunicação às autoridades competentes da prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que envolva recursos provenientes de qualquer prática criminosa. É justamente o que consta no inciso 4º do parágrafo 3º do artigo 1º da Lei Complementar 105 de 2001. Como se vê, os citados dispositivos expressamente albergam o dever de remessa de dados bancários indicativos de eventual ilícito penal ao Ministério Público, a partir do término do procedimento administrativo tributário, como forma de permitir a investigação e persecução penal. Desse modo, a ação penal fundada em tais elementos não pode ser tomada como ofensiva à reserva de jurisdição, pois amparada em exceção categórica da legislação. Vale dizer, sendo legítimos os meios de obtenção de prova material e sua utilização no processo administrativo fiscal, mostra-se igualmente lícita sua utilização para fins da persecução criminal, a partir da comunicação obrigatória promovida pela Receita Federal no cumprimento de seu dever legal, quando do término da fase administrativa. Então, senhores, esses foram os julgados das turmas do Informativo de Jurisprudência número 634, publicado na última sexta-feira. Fiz, como costumo fazer, e sugiro que os senhores façam uma leitura inicial, se possível acompanhando esse vídeo, e aí depois eu destaco aquele que mais interessa ao meu campo de cogitação. Os senhores farão o mesmo procedimento também, e aí a gente faz a leitura do inteiro teor para extrair ali tudo de importante dessas decisões do STJ. Mas o mais importante é que os senhores pelo menos tenham conhecimento da leitura completa desse informativo do STJ. Tá certo? Forte abraço a todos e até a próxima.